Shalom, Shalom Aleichem, a paz seja com vocês, meus irmãos. Estamos nessa noite para nós estudarmos um tema maravilhoso. Vamos ver como está o áudio. O áudio aí, filho. Olha agora. Vê se está bom o áudio. Olha agora. O tema é se as mulheres podem pregar, se as mulheres podem exercer algum ministério, se as mulheres podem falar, né? Então, é um estudo esclarecedor, um estudo que vai ser muito útil, né? Muito útil. Tá ok o áudio? O áudio tá ok, né? O áudio tá ok. Então, esse estudo é maravilhoso, meus irmãos. O que eu tenho para vocês é que ao ouvir uma mensagem, uma pregação, nós devemos fazer que nem os bereanos. Olha o que os bereanos faziam. Aqui em Atos, antes de nós fazermos a oração, olha só o que diz aqui em Atos. E nós devemos ser assim também. Atos capítulo 17, versos 11. As pessoas dali eram de caráter mais nobre do que os de Tessalônica. Eles receberam a mensagem com entusiasmo e examinando o Taná é os profetas, e todos os dias para ver se o que Paulo dizia era verdade. Muitos dentre eles vieram a confiar, bem como certos números de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens. Então, nós, meus irmãos, para não sermos enganados, eu sempre falo isso em minhas pregações, em cada live. A base é a palavra de Deus. Em Atos capítulo 17, versos 11, os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra de Deus de bom grado e examinavam nas escrituras, nos profetas, para saber se o que Paulo estava ensinando estava de acordo, em harmonia com a Torá e os profetas. Então, eu, como servo do Eterno, eu tenho que ouvir todo mundo e confrontar aquilo que eu ouvi com a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo de Yeshua, ele vai fazer isso. Ele vai confrontar, porque a palavra suprema não é minha. A palavra suprema não é de um rabino, não é de um roxim, não é de um chamache. A palavra suprema é do Eterno. A palavra do Eterno, ela tem que ser em primeiro lugar em minha vida. Então, esse estudo, eu assisti alguns vídeos, né? Já sei a posição como o sistema vê as mulheres, né? Mas eu não tenho nada a ver com o sistema religioso, eu não tenho nada a ver com o pensamento de ninguém. O que eu tenho a ver é com as escrituras sagradas, né? Essa que eu tenho que formar cerca em torno dela, né? Eu não posso de forma nenhuma formar cerca em torno dos meus conceitos, do que eu acho, né? Então, aquilo que eu entendo, aquilo que eu estudo a cada dia, eu confronto. Todos os dias eu confronto aquilo que eu aprendi. Porque eu não sou o dono da verdade. Então, todo dia eu confronto aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ouvi com as Escrituras, né? Com as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas, ela é suprema, ela é soberana na vida de cada um. Então, irei fazer um tefilá, uma oração, e nós assim entraremos nesse estudo tão maravilhoso, a qual vira e mexe nós acaba nos deparando com ele, né, com questionamentos.
Avinu Malkeinu, Shabashamai, nosso Pai que está nos céus. Nesse momento, meu Pai, eu entro em Tua presença, meu Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, para suplicar, meu Senhor, meu Pai, que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos impulsos carnais, pelos nossos rebeldia muitas das vezes. Te pedimos que o Senhor nos perdoe, meu Pai. Nos ajuda a cada dia a nos elevar, a nos comprometer em servir ao Senhor e amar o Senhor de todo o coração. Eterno Deus, que essa mensagem não seja para assim confrontar ninguém, mas para mostrar o que a Tua palavra ela se harmoniza, meu Pai. Eterno Deus, que o Teu Ruach HaKodesh possa guiar os meus lábios, que as pessoas a qual vierem ouvir essa mensagem venham ser impactadas, venham ser esclarecidas, venham ser edificadas, meu Pai. E que assim ganhe, meu Pai, tudo em prol do Teu reino. Tudo em prol, meu Pai, do que o Senhor já determinou. E assim, meu Pai, eu te suplico em nome de Yeshua. Amém. Então, meus irmãos, o tema de hoje é se as mulheres, nesses dias atuais, uns dias que uma sociedade, na realidade, machista. Nós vivemos em uma sociedade machista, né? Uma sociedade que os homens só pensam, a maioria, neles, né? Agora, aos poucos que as mulheres têm buscado seu espaço, e eu acho de acordo se a mulher é competente, olhando de forma geral, se a mulher é competente naquilo que ela faz, ela deve exercer cargos, né? Agora, se a mulher não é qualificada, ela não pode exercer cargo, né? Mas tratando agora para as escrituras sagradas, né? Vamos assim analisar se a Torá é machista. Lá em Gênesis, o Eterno ele fala com Abraão o seguinte: Abraão, ouça a sua mulher, né? Quando ali Ismael ele faz uma brincadeira, dentro do contexto ali, ele queria abusar de Isaac, e ali Sara vê aquela situação e fala: ó, mande ele embora. E ali Abraão fica triste, mas o Eterno aparece a Abraão e fala: ouça sua esposa, né? Ouça sua esposa. Então, dentro das escrituras, dentro da Torá, tem essas passagens que o homem não é uma soberania do homem, o seu dizer, a sua palavra prevalecer acima de tudo, mas sim aquilo que está de acordo com a vontade do Eterno. Então, aquilo que Sara ela fez estava de acordo com que o Eterno, com os planos do Eterno. Então, por isso que o Eterno interviu e falou: ouça sua esposa, né? Ouça sua esposa. Agora, cada um tem papel diferente, né? Não existe o homem soberano em sua casa e a mulher viver debaixo dos seus pés. Não existe isso. Então, vamos partir agora para as escrituras, sagradas. Pega a caneta, deixa eu abrir aqui, pegue a caneta, o caderno e a Bíblia, que nós iremos entrar agora de forma maravilhosa, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho que saiu. Isso. Congelou, não foi? Voltou? A internet voltou? Uhum. Então, maravilha. Aqui está a minha assistente também, a minha esposa está ali monitorando tudo certinho aqui. Vamos lá. Vamos partir aqui se a Torá é machista.
Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Pronto. Então vamos lá. Vamos ver se a Torá é machista. A Torá foi dada em uma cultura patriarcal. No Antigo Oriente Próximo, praticamente toda a sociedade era patriarcas. Os homens normalmente exerciam lideranças políticas, militar e familiar. A Torá foi revelada nesse contexto, mas frequentemente limitou-se a abusos e levou a dignidade da mulher em comparação com outras legislações da época. Por exemplo, a mulher tinha direitos à proteção no casamento. Lá em Êxodo, capítulo 21, do 10 e 11, vamos ler, vamos ver os direitos que as mulheres tinham. Vamos partir desse princípio, dos direitos que elas tinham. No livro de Êxodo, capítulo 21, de Êxodo, 10 e 11. Se ele se casar com outra mulher, não deverá reduzir a quantidade de alimento dela, nem diminuí-la a quantidade de roupa ou dar frequência aos direitos conjugais. Se ele não lhe conceder esses 3 direitos, ela deverá ser libertada sem ter que pagar nada. Então, o homem, ele tinha que pagar o direito da mulher se ele não quisesse ficar com ela antigamente. Então, as mulheres, elas tinham direito e continuam tendo direito pelas escrituras sagradas, pela Torá. Então, aqui, o adultério era o pecado para ambos os envolvidos. Levítico 20, versos 10. Então, o homem que era pego em adultério, ele era morto. E também a mulher, quando era pega em adultério, ambos eram mortos. Então aqui você vê que era igualdade. Não existia favoritismo em termos de pecado. Se o homem pecasse, ele ia morrer. E se a mulher pecasse também, ela ia morrer. Então aqui o adultério era pecado para ambos os envolvidos. O mandamento de honrar pai e mãe coloca a mãe na mesma dignidade do pai. Quando está nos mandamentos do Eterno, honra o teu pai e a tua mãe, o primeiro mandamento com promessa, o Eterno ele dá, então ele coloca a autoridade do pai e a mãe a mesma, o mesmo nível. O mesmo nível está em Êxodo capítulo 20, versos 12. Olha só o que diz: honre o seu pai e a sua mãe, para que viva muito na terra, e que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Agora, vamos lá. Vamos esquentando, esquentando esse estudo, esse shiur. A viúva e o órfão recebiam proteção especial. Deuteronômio, capítulo 24, 17 a 22. Do 17 a 22. Então, o direito para a mulher viúva. Direito, está se falando aqui de direitos. O mesmo direito que o homem tinha, a mulher tinha. Então aqui, nos primeiros capítulos dos livros da Torá, 24, do 17 a 22. Não prive o estrangeiro ou órfão da justiça devida, e não
recebam roupas da viúva com garantia de um empréstimo. Em vez disso, lembre-se que foram escravos no Egito, e Adonai, seu Deus, o resgatou dali. Por isso eu ordeno a vocês fazer isso hoje. Quando fizerem colheita de grão em seu campo, e se esquecerem de um feixe de grão ali, não volte para pegá-lo. Permanecerá ali para o estrangeiro, o órfão e a viúva, para que Adonai, seu Deus, o abençoe em todo o trabalho que o fizerem. Então aqui nós estamos vendo justiça. A justiça de Deus tanto para homem como para a mulher. Né? Nós analisamos aqui que o homem se divorciasse da mulher, se o homem não quisesse mais conviver com ela, ele teria que pagar ela o direito dela. O homem que cometesse adultério, né, ele seria morto, e se a mulher também praticasse, também seria morta. O mandamento de honrar pai e mãe está para ambos, tanto para o pai como para a mãe. Justiça e igualdade ali. Né? Então aqui, né, se os irmãos quiserem opinar aí, a colocar alguma pergunta, alguma mensagem, pode ficar à vontade aí, que estamos aqui para assim responder. Né? Mas estamos aquecendo aqui até chegar na igreja primitiva. Né? Estamos dizendo aqui se a Torá tem espaço para o machismo, né? O machista. Então aqui nós estamos vendo aqui nos primeiros capítulos desses livros que não tem espaço. Igualdade, justiça. Né? Homem e mulher possuem a mesma imagem de Deus. O fundamento da Torá está em Bereshit, Gênesis. Criou Deus o ser humano, sua imagem, homem e mulher o criou. Lá em Gênesis capítulo 1, versos 27. Né? Criou Deus o ser humano, a sua imagem, homem e mulher o criou. Então aqui nós estamos vendo que os dois é imagem e semelhança do Criador. Do Criador. Então não tem por que o homem hoje querer humilhar a mulher. Né? Querer que a sua esposa, né, viva debaixo dos seus pés, humilhando ela. Não existe isso. Então, da mesma forma que você, homem, é a imagem de Deus, a sua esposa também é a imagem de Deus. Né? Então, o próprio Yeshua, ele fala, assim como eu dei a vida pela igreja, que vós, marido, dê a vida pelas suas esposas. Isso é profundo. Isso é profundo isso. Né? A qual muitos religiosos não se submetem a isso. Né? Inclusive, a irmã, né, que pregou lá no Gideão, né, ela jogou no ar, e isso foi uma polêmica grande, né, porque os homens se acham, né, superiores às mulheres e querem fazer o que quer humilhar ela. Né? Então não é assim. Né? Então o Hilel, ele se deparou com um discípulo, que o discípulo falou assim: Hilel, me resume de um só pé toda a Torá. E Hilel falou: aquilo que você não quer que faça com você de mal, não faça ao outro. Isso se resume em toda a Torá. E amar a Deus acima de tudo. Então, como é que eu guardo a Torá, que eu tenho uma circuncisão, eu tenho uma Brit Milá, que humilha a minha esposa, envergonha a minha esposa, que trata a minha esposa com indiferença? Ou esposa, ou mulher, ou uma irmã. Né? Então, ambos foram feitos à imagem e semelhança do Criador. Certo? Então, continue conforme está em Atos 17:11, examinando tudo que eu estou falando aqui.
né? Confronte, né? Confronte, porque a verdade pertence ao Eterno, certo? A imagem de Deus não pertence apenas ao homem, mas ambos recebem a bênção e a missão de governar a criação. Responsabilidade espiritual diante de Deus. Então, ambos tinham responsabilidade diante de Deus, né? Tanto o homem como a mulher. Naquele dia, o Eterno ele vai cobrar do pai e da mãe que não deram uma boa educação aos filhos. Então, ambos têm responsabilidade diante de Deus, né? Então, aqui vamos continuar. Então, papéis diferentes não significam valores diferentes. A Torá apresenta funções distintas para homens e mulheres. Por exemplo, o sacerdócio masculino, maternidade como vocação exclusiva da mulher, liderança familiar atribuída ao homem. Na visão bíblica, isso não estabelece superioridade, mas diferenciação de responsabilidade. Mas assim como o sacerdote, um rei e um profeta tinham função diferente, sem teres maior valor diante de Deus. Então, cada um diante de Deus tem uma função no reino. Tem uma função dentro do propósito daquilo que Deus criou, né? O homem foi escolhido para o sacerdócio, a mulher para trazer um ser ao mundo, para dar à luz. Isso é uma honra muito grande, né, para uma mulher. Então, a mulher que ela era estéril naquela época, era como se fosse uma vergonha, era como se fosse ela estivesse em maldição, né? Então, a mulher, quando ela dá luz, ela está em harmonia com o propósito divino, né? De frutificar e multiplicar. Multiplicar e frutificar, né? Então, aqui, assim como também, né, alguns, né, alguns eram dados como rei e outros como sacerdotes, né? Mas todos diante de Deus têm um valor, né? Tem um valor. Não há superioridade diante do Criador. Há responsabilidade, né? Então aqui mulheres que exerceram liderança. Agora vamos partir para a parte de liderança. Vamos lá. Tomar um cafezinho aqui, que a minha esposa fez, né? Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Então, as mulheres que exerceram liderança em Israel. A própria Torá e os profetas mostram mulheres em posição de destaque. Miriam foi profetisa, a qual está escrito lá em Shemot, Êxodo, capítulo 15. Né? E segundo as midrashes dos sábios, dos nossos sábios, ele fala que ela profetizou que a mãe dela ia ter um filho e que esse filho ia ser o Salvador, que ia resgatar o povo, que ia tirar o povo de Israel do Egito. E aconteceu. Por isso que foi dado o nome a Miriam de profetisa, né? Segundo as midrashim, os comentários dos nossos sábios, né? Então aqui nós vimos que Miriam foi profetisa, a primeira profetisa, certo? E Débora, lá em Juízes, capítulo 4, Juízes, capítulo 4, verso 5. O que acontece? Israel viveu um período negro na época dos juízes, a qual Israel adorava a Deus de manhã e à tarde Baal. Adorava outros deuses. Adorava deuses estranhos, né? Uma mistura. No mesmo altar que eles adoravam Deus, eles adoravam
No mesmo altar que lhe adoravam Deus, adorava outros deuses. Então ali, o Eterno levantou a Débora, né? Débora se tornou uma juíza em Israel, né? A qual governou por muito tempo, né? Muito tempo. Vamos falar de Uda. Quem já ouviu falar de Uda? Interpretou a palavra de Deus para o rei e para os líderes daquela época. Olha, ela foi consultada para saber se a Torá que estava lá era adequada, se era verdadeira. Conhecido como Uda, interpretou a palavra de Deus ao rei em 2 Reis 22. Vamos ver? 2 Reis 22. 2 Reis. Vamos ler aqui essa passagem, 2 Reis 22. Segunda Reis, capítulo 22. Uma visão, deixa eu ver aqui. Então disse o sumo sacerdote Ilquias aos escrivãs Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta, e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que eu tenho cargo da obra. Então, encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou seus vestidos. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, Aicão, filho de Safã, a Sibó, filho de Micai, e a Safã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por toda Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Portanto, nossos pais não deram ouvido à palavra deste livro, para fazerem conforme tudo o quanto nele está escrito. Aqui agora Uda. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão a Sebó e Safã. Asaías a profetiza Uda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, filho de Arás, o guardas das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ela que falou. Assim diz 22, verso 15. E ela disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei aos homens que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, e eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras dos livros que leu o rei Judá. Portanto, me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocar a ira por todas as obras das suas mãos. E o meu furor se acendeu contra eles neste lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá vos enviou. Então, aqui eles consultaram a profetisa Uda. E ela falou: assim diz o Senhor,
Por que eles não mandaram consultar a Jeremias? Por quê? Jeremias é dessa época. Então, o que acontece? Deus, ele não se limita ao sexo. Quando ele quer falar, ele usa quem ele quer. Entendeu? Quem ele quer. Então aqui isso demonstra que Deus levantava mulheres quando desejava. Quando desejava. Nós vamos chegar naquela passagem do apóstolo Paulo que diz que é para as mulheres ficarem em silêncio. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Vamos partir agora, estamos perto. Yeshua levou ainda mais essa dignidade. No evangelho de Yeshua de Nazaré, ensinou mulheres como discípulas. Yeshua, ele ensinou mulheres como discípula. Porém, ele escolheu 12 homens, mas tinha entre os discípulos, discípulas também. Então aqui, conversou publicamente com mulher samaritana. Defendeu a mulher adúltera da condenação injusta. Apareceu primeiramente a mulheres após a ressurreição. Então aqui só para quebrar alguns conceitos de religiosos. O que nós, como servo, devemos fazer é não ser religioso. Porque quando nós somos religiosos, nós colocamos entrave, nós colocamos empecilho das pessoas chegarem ao reino. Não pode isso, não pode aquilo. Quando somos religiosos. Yeshua, ele manda lá os discípulos ir comprar pão quando ele vai se encontrar com a mulher samaritana, a qual tinha uma guerra imensa naquela época, que os judeus tinham, e os samaritanos, eles tinham ódio mortais. E Yeshua sabia que os seus discípulos não iam entender aquilo. Yeshua falou, vai comprar pão vocês. E ele está caminhando, chega lá num poço de Jacó, e aquela samaritana se converte. E quando ela se converte, os discípulos chegam. Porque se os discípulos chegassem ali, iam atrapalhar. Então aqueles que têm a mentalidade de religioso atrapalham a obra de Deus. Porque age muito com formalismo. Formalismo. Até uma época as mulheres não entravam nas sinagogas. Olha só. Até uma época as mulheres não entravam na sinagoga. O tempo foi passando, eles foram percebendo que não é isso que diz a Torá e nos profetas. Aí abriram exceção. Abriram. Mas antes era pecado, agora não é mais? Então o que as pessoas têm que ser menos religioso e acatar o que está escrito. Porque olha só, aí as mulheres começaram a vir para a sinagoga, eles começaram a colocar a mulher de um lado e homem de outro. Agora estão tudo junto. Isso eu estou falando dos ortodoxos, judeus ortodoxos. Então aqui, então Mashiach Yeshua, ele defende a mulher adúltera. Ou seja, ele fala a Torá de Moshe era para ser cumprida nela. Mas nenhum deles eram dignos de exercer a Torá, a justiça ali. Todos tinham pecados em ocultos, todos erravam, todos viviam de aparências que estavam ali, mas queriam exercer justiça, queriam jogar pedra. Então o ser humano, ele é profissional, ele é perito em jogar pedra no outro, em ofender. Mas Yeshua fala que a Torá é para ser cumprida. Agora aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Yeshua não anulou a Torá de Moshe.
Ele criou uma nova lei ali, falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos eles estavam de pecado, não eram dignos de cumprir lei. Não viviam conforme o que a aparência deles mostrava. Né? Então, Mashiach também aparece às mulheres na ressurreição. Né? Então aqui, Yeshua levou ainda mais essa dignidade das mulheres. Agora vamos partir para outra. Há passagens a Torá não ensina que a mulher vale menos que o homem. Ela apresenta igualdade em dignidade, diferença de funções, proteção aos mais vulneráveis. Uma revelação progressiva dentro de uma sociedade patriarcal. A tradição judaica frequentemente resume esse equilíbrio como Gênesis 2, versos 18, onde a mulher é chamada de Ezekenegedor, auxiliadora correspondente. O termo hebraico Eze é o mesmo usado diversas vezes para o próprio Deus com auxílio de Israel, o que indica forças, não inferioridade. Então, o homem religioso trata a mulher como inferior. Né? E a mulher ela não é inferior, trata ela como força, a Torá, como auxiliadora. A mulher ela tem uma visão que o homem não tem. A mulher consegue enxergar coisas que o homem não enxerga. A mulher é mais detalhista. Então, o Eterno, por isso que ele colocou no jardim do Éden o homem e a mulher. Né? O homem e a mulher, porque ambos se completam. Né? E Deus ele tirou a mulher da costela. Não tirou debaixo dos pés. Se fosse debaixo dos pés, era símbolo de que pisava. Mas Deus tirou do lado. Para lhe dar força quando ele não tiver força. Então vamos continuar. Então aqui nós lemos, vamos partir para a próxima etapa. Vamos, então, Uda, em 2 Reis, a qual nós lemos, o sumo sacerdote e outros líderes consultaram a Uda para interpretar o livro da lei encontrado no templo. E ele ensinou e entregou a mensagem de Deus ao rei e às autoridades. O que diz os profetas maiores e menores? Em Joel 2, 28 e 29 diz: derramarei o meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Profetizarão. Aqui Deus não afirma que filhos e filhas, aqui Deus afirma que filhos e filhas receberiam o Espírito para profetizar nos últimos dias. Mas se as mulheres receberiam e os homens o Espírito para profetizar, mas aí vai de encontro o que o Paulo falou, o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo falou que não é permitido que a mulher fale. E aí? Então vamos lá. Então como é que a mulher ia receber um espírito de profetizar se é para ficar calada? Se é para ficar muda? Em silêncio? Vamos lá. Isaías capítulo 8. Aqui é profetas maiores e menores. 8 verso 3. Isaías menciona a sua esposa como profetisa, mostrando que havia mulheres reconhecidas com esse ministério. Então, era algo natural a mulher ter o ministério de profetisa. É natural.
natural. As mulheres profetizavam para homem, para mulheres, para reis, para sacerdotes, para líderes, para todo mundo. As mulheres profetizavam. Né? Então isso aqui ninguém pode ir de encontro a isso. Né? Nos escritos que tu vim, provérbio diz, a mulher virtuosa ensina com sabedoria. A lei da bondade está na sua língua, provérbio 31, 26. Isso apresenta a mulher como alguém que transmite sabedoria. Então, quando Provérbios diz que a mulher virtuosa ensina com sabedoria, né? Ela transmite sabedoria àqueles que a ouvem, ela ensinar. Então não é para a mulher ficar, como é que uma pessoa vai ter sabedoria se não pode ensinar? Então, isso apresenta que a mulher é como alguém que transmite sabedoria. Vamos partir para o próximo. No Tanar, ou nos profetas, na Torá e nos escritos, encontramos que as mulheres foram chamadas por Deus como profetisa. Mulheres ensinaram sabedorias, mulheres aconselharam reis e líderes. Não há nos livros dos profetas uma proibição geral que mulheres ensinem a palavra de Deus. Eu desafio alguém provar na Torá, nos profetas e nos escritos que uma mulher era proibida de ensinar, de profetizar na primeira aliança. Eu desafio alguém falar, contradizer o que está escrito. Não tem como. Então, por isso que nós devemos confrontar aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. Os exemplos de Miriam, de Débora, de Uda. O profeta Joel mostra que Deus levantou mulheres para falar em seu nome quando as chamou. Então, como é que Deus vai derramar o seu rua, o seu espírito, nas mulheres nos últimos dias, se não é para elas falarem, não é para elas ensinarem? Então vamos lá, vamos ver o que diz os nossos sábios. Rashi é um dos maiores eruditas, né? É um dos maiores interpretadores, que interpretou a Torá. Rashi é um dos maiores sábios de Israel. Olha só o que ele diz. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente ver o que diz os nossos sábios, né? Os nossos sábios de Israel. Deixa eu ver. Então aqui, meus irmãos, não estou falando nada de mim mesmo. Estou falando com base na Torá. Então aqui, vamos lá. Chegamos aqui em Rashi. Nós lemos Ketuvim, agora vamos partir para Rashi aqui. Rashi, sobre... essa é uma excelente pergunta na tradição judaica. Rashi, sobre a profetisa. Rashi, em Êxodo, ele interpreta no Êxodo capítulo 15, verso 20, de Miriam. O texto diz que Miriam, a profetisa, Rashi comenta que ela recebeu, olha só, esse título porque profetizou antes mesmo do nascimento de Moisés, anunciando que sua mãe daria à luz ao libertador de Israel. Segundo a tradição citada por Rashi, baseada no Midrash, os comentários, minha mãe dará à luz um filho que libertará Israel. Isso mostra que Deus concedia a profecia às mulheres quando desejava. Ainda Rashi fala sobre Débora, de Juízes 4:4.
Débora é chamada profetisa, mulher de Lapidote. Racha explica que essa julgava Israel e ensinava a vontade de Deus. Segundo uma tradição rabínica, ela também pregava pavios para o tabernáculo, o que simbolizava seu zelo para a luz espiritual de Israel. Ela julgava debaixo da palmeira. E o Midrash explica que isso também evitava qualquer aparência de impropriedade, pois era um lugar público. Então ela julgava em local público, debaixo de uma palmeira, as causas de Israel. Olha o que diz Rambam. Rambam também é um dos sábios de Israel, né? Muito respeitado. Rambam enfatiza que a profetisa depende da santidade, preparo espiritual, vontade de Deus. Ou seja, um homem hoje, para ele receber as coisas de Deus, ele tem que ter santidade. Então a mulher, né, que vive em santidade, né, em preparo espiritual, conforme a vontade de Deus, ela será usada. E não há homem que vai impedir isso. Não há sistema que impeça isso. Né? Ela não depende... Ó o que Rambam fala. Rambam sobre a profecia, a profecia feminina. A profecia depende da santidade, preparo espiritual e vontade de Deus. Ela não depende do sexo da pessoa. Quando Deus escolhe alguém para transmitir sua palavra, ninguém pode impedir esse chamado. Ninguém pode impedir. Né? Aquilo que está dentro, meus irmãos, da pessoa é maior do que qualquer conceito humano. Não tem como. Né? Uda, por que consultaram uma mulher? Em 2 Reis 22, a qual nós lemos. O rei Josias envia o sacerdote para consultar Uda. O Talmud é a lei oral. O Talmud pergunta, por que não foram a Jeremias? Resposta na Megilá 14b. Jeremias estava ausente naquele momento. Outra opinião. Uda era conhecida por responder com maior compaixão. Olha só. Ou seja, o próprio Talmud reconhece sua autoridade profética. O próprio Talmud reconhece que Uda era conhecida como uma mulher de compaixão. Né? Então, o próprio Talmud reconhece que ela era uma autoridade profética. Era uma profetisa. Então, o Talmud fala de 7 profetisas. Olha só, o Tratado Megilá 14a afirma: 7 profetisas profetizaram para Israel. São elas Sara, Miriam, Débora, Ana, Abigail, Uda e Esté. O Talmud não trata essas mulheres com exceções sem importância, mas como verdadeiras mensageiras de Adonai. Mais coisa ainda, a mulher podia ensinar? A resposta era que sim. Um dos maiores exemplos é Bruriá. Ela era esposa do Rabi Meir. O Talmud registra que Bruriá ensinava, olha só, a esposa de um dos sábios de Israel, né, o Rabi Meir. O Talmud registra que a esposa dele, ensinava a Torá, corrigia interpretações de rabinos, dominava centenas de tradições, participava de discussões haláquicas, né? Ela era apresentada como uma mulher de grande erudição, de grande conhecimento, né? Então, não tem base o machismo, não tem base bíblico, Torá, não tem base no Tanar, não tem base nos escritos e não tem base também entre os sábios. Não tem base isso. Olha só o que diz aqui.
Débora julgava homens. O Talmud pergunta isso porque a Torá normalmente atribui a função de juiz a homem. Olha só, a Torá atribui a função de juiz a homem. E Débora julgava todos. Todos. Sem exceção. Né? Débora ensinava a lei, a Torá. E o povo aceitava voluntariamente suas decisões. Sua autoridade vinha da inspiração divina. Outros comentaristas entendem que ela exerceu efetivamente a função de juíza por designação de Deus. Então, vamos partir para a próxima aqui. Vamos partir agora para Atos da igreja primitiva. Vamos para a igreja primitiva agora aqui. Vamos lá. Vamos ver a igreja primitiva como ela se comportava. Isso é bom, isso é profundo, meus irmãos. Eu sei do que os religiosos eles pensam, né? Mas só que eu não tô nem aí para os religiosos, né? Tem mulher que exerce função de chamache, diácona, né? Então vamos ver aqui. Deixa eu puxar aqui agora aqui. A internet aqui tá um pouco lenta, mas deixa eu puxar aqui, meus irmãos. Espera aí. Deixa eu ver. Acho que abriu aqui. Deixa eu ver. Espera aí mais um pouquinho. Então, isso a palavra do Eterno, ela é que nos orienta, né? Ela é que nos orienta. Deixa eu ver. A igreja primitiva aqui. Igreja primitiva. Chegamos aqui. Baruch Hashem. Então vamos para o nosso modelo, a igreja primitiva. O apóstolo Pedro cita exatamente Joel capítulo 2, dizendo que essa profecia começou a ser cumprida em Pentecostes, ou seja, em Atos 2 se cumpriu também a profecia de Joel, que nos últimos dias derramaria o seu rua, o seu espírito sobre toda a carne, sobre servos e servas, sobre homem e mulher. Ali se cumpriu e vai novamente ter aquele acontecimento. Já está acontecendo nos últimos dias. O rua descendo sobre homens e mulheres, jovens tendo visões. Então o que acontece? Filhos profetizam, filhas profetizam, servos e servas. O Espírito Santo é derramado sobre homens e mulheres. Então aqui nós vemos que o mesmo rua que desce sobre o homem, desce sobre a mulher. A única coisa que impede tanto um como o outro de receber o rua é se não viver em santidade, né? O rua não é independente de sexo, né? Então aqui o Novo Testamento apresenta vários exemplos. Priscila, juntamente com seu marido Áquila, explicou com mais exatidão o caminho de Deus a Apolo. Atos 18, versos 26. 18, verso 26, Priscila, ela ensina ela e o esposo ensina os profetas, porque a nova aliança não tinha sido ainda feita. A nova aliança só veio ser feito depois que, editado depois que os apóstolos morreram, 80 anos depois, né? E que todos eles morreram. Então, o que ela ensinava? Ela ensinava a Torá, profetas e os escritos. Priscila e o seu esposo Áquila.
Ensinava quem? Apolo. Apolo era quem? Um homem cheio do Ruach HaKodesh, cheio de autoridade, cheio de responsabilidade. Né? Em Atos capítulo 18, verso 26. As 4 filhas de Filipe eram profetisas. Atos 21, versos 9. Atos 21, versos 9, era profetisa. Então aqui, nós vimos que de Torá aos profetas, aos escritos e até aqui Atos, o ministério das mulheres era profetisa. Profetisa, ela poderia profetizar, ela poderia dar recado de Deus, ela poderia ensinar a palavra de Deus. Aqui não tem restrições aqui. Né? Tá vendo? Então, a filha de Filipe, quem era Filipe? Filipe era um dos 7 diáconos que foram escolhidos para o ministério. Filipe era um dos 7. Ele tinha 4 filhas e as 4 filhas eram profetisa. Agora vamos para Febe. Febe é apresentada como uma serva ou diaconisa da congregação em Romanos capítulo 16, do 1 e 2. Vamos ver? Romanos. Febe, ela é conhecida como uma diaconisa. Outra função que exercia a mulher na igreja primitiva. 16, 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja, que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajude em qualquer coisa que vos necessitar, porque tem hospedado muitos, como também a mim mesmo. Não é? Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Então aqui, uma diaconisa. Uma mulher pode ser diaconisa na igreja? Pode. Está aqui em Atos. Ela pode ser uma diaconisa. Se não quer fazer isso, é um estatuto de cada igreja. Cada igreja, vou falar uma coisa aqui. A igreja católica, elas são mais unidas do que as igrejas evangélicas. A igreja católica, elas são mais unidas do que as igrejas protestantes. São mais unidas. Porque em cada local tem uma igreja católica e aquilo que se ensina naquela igreja católica se ensina em todas, padrão. Né? Se você saiu do Rio de Janeiro e veio para Bahia, o mesmo batismo lá serve para de cá. O mesmo ensinamento lá serve para o ensinamento de cá. E a igreja o protestante não é assim. A igreja evangélica não são assim. Né? E também as sinagogas também não são assim também. Né? Cada um pega o que convém a eles. A doutrina de homens. Né? E no primeiro século não era assim, não. No primeiro século, Paulo, quando sai de lá e vai para outra igreja, eles pregam na sinagoga lá. A igreja católica pegou isso do nosso povo. E ao longo do tempo, a igreja perdeu a sua identidade. Né? Perdeu a sua identidade. Então, o que acontece? Nesse ponto, eles são mais unidos do que os evangélicos, do que o sistema evangélico. Infelizmente. Né? Isso é uma realidade. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aqui não tem miguelete, não. Febe é apresentada como serva ou diaconisa da congregação em Romanos 16, verso 1 e 2. Agora, como entender? Vamos partir. Como entender que Paulo, quando diz que a mulher não deve ensinar? Isso é bem polêmico, né? Passagem
Em 1 Timóteo, capítulo 2, vamos ler 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, 12. Eu sei que vocês estavam tudo esperando esse momento. Com certeza. Né? 2, 12. Os deveres das mulheres cristãs. Que o mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modesta, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. O outro versículo é 1 Coríntios. 1 Coríntios. 14, 34, 35. Primeira Coríntios, capítulo 14, 34, 35. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém o ignorar isto, que o ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decente e com ordem. Então aqui nós vimos que ele manda as mulheres se calarem. Né? Por que ele falou isso? Porque Febe e Priscila ensinavam ali. Ensinava e ele mandava receber as irmãs. Por que ele fala isso? Porque vocês lendo o contexto do 14, havia na igreja, né, uma desordem. Ninguém conseguiu, segundo a história, segundo o texto e o contexto, ninguém conseguia completar o raciocínio, ninguém vivia uma desordem a igreja ali. Então ele manda que as mulheres se calem e perguntem aos seus esposos em casa. Né? Então por isso que ele manda as mulheres se calarem, ficar em silêncio. Né? Até mesmo porque quando começavam a falar em línguas, todo mundo queria falar em língua junto. Então ele fala quando alguém falar em língua, que haja intérprete, e quando falar em língua, o outro se cala.
colocando ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Né? Não era exatamente para as mulheres ficar caladas e mudas e não ensinar. Senão, o próprio apóstolo Paulo estava indo de encontro ao que Joel, ao que a Torá ensinou, do que os profetas falaram, do que os escritos, e até em próprio Atos, a igreja primitiva, elas viviam de acordo, as mulheres ensinavam aos homens. Ensinavam aos homens. Então aqui, olha o que diz aqui, são interpretadas de maneiras, passagem como Timóteo 12, Coríntios, são interpretadas de maneiras diferentes entre os estudiosos cristãos. Alguns entendem que eram instruções para problemas específicos daquela comunidade. Não anulam o fato das mulheres profetizar e ensinar em outras situações. Entendeu? Então ali era uma situação, um problema que estava tendo naquela comunidade. Mas que as mulheres, porque o próprio texto, cá mais à frente, as mulheres profetizam. Ele fala que as mulheres, quando profetizar, cubra-se a cabeça em reverência aos anjos, em honra aos anjos. Então aqui não está falando para a mulher ficar em si, uma lei. Era para aquela situação ali. E também, outra coisa, aí você chega e me pergunta, Pablo, a mulher pode ser pastora? Dentro da palavra de Deus, ela não pode ser pastora. Mas ela pode exercer um ministério de profetisa. Porque é um ministério a qual cabiam a todas as mulheres. Da primeira aliança, lá na Torá, nos profetas, nos escritos e na aliança renovada. Então a mulher hoje ela não pode exercer uma função de autoridade na igreja de pastora, mas ela pode exercer função de profetisa, ela pode exercer a função de chamaste de diácona, porque de colaboradora do reino. Ela pode ensinar, ela pode, agora ela não pode falar assim, quem é o líder dessa igreja aqui? Com um bocado de homem lá. E ela fala assim, não, o líder aqui, eu sou a pastora no mundo espiritual aqui, eu que cubro todos aqui. Não pode. Biblicamente isso não pode. Agora ela exercer como profetisa tem bases bíblicas na Torá, nos profetas e nos escritos. No próprio Machia ensinou as mulheres, tinha discípulo ali também, colaboradora do reino, que ensinava também a palavra de Deus. Em Atos, também as mulheres ensinavam. Então, as mulheres podem exercer essa função, esse ministério de profetisa. Olha o que diz aqui, os sábios, Rashi reconhece Débora e Udá como profetisa verdadeira, levantada por Deus. Rambam destaca que a profecia depende de escolha divina, não de sexo da pessoa. O Talmud, Megillah 14, afirma que houve 7 profetisas em Israel, a qual eu já citei aqui. Então, o que acontece? As mulheres elas podem exercer a função de profetisa, de ensinar. Agora, não exercer autoridade em uma igreja sem ter um homem por trás. E se acontecer o seguinte, Deus pode também fazer também. Se não tiver nenhum homem apto naquela localidade, Deus pode levantar uma mulher e tornar ela ali líder. Pode tornar ela líder ali. Porque aconteceu, não é algo, cada caso tem as suas exceções, em cada situação tem as suas exceções. Na época de Juízes tinha a exceção de Débora, Uda, Miriam. Então, se os vasos, os homens estiverem tudo embocado, não forem dignos de estar à frente, Deus se levanta mesmo.
né? Porque Deus, ele não vai ficar à mercê de homens, né? No extremo, Deus levanta, né? Como levantou no passado. Agora, se você me perguntar assim, mulher pode ser pastora? Não pode. Agora, ela pode ser profetisa, ela pode ser missionária, ela pode ensinar a palavra de Deus, ela pode tudo, menos ser pastora e governar, exercer autoridade em cima de um homem em uma congregação. Isso é antibíblico. Mas ensinar ela pode a homens e a qualquer um que estiver na congregação. Não é? Então eu irei fazer um tefilá e assim finalizarmos esse shiur, esse estudo tão maravilhoso. Né? Os irmãos que tiverem alguma dúvida, pode colocar aí no comentário, que estarei respondendo no comentário. Irei fazer um tefilá em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Rei. Avinu Malkeinu, Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus. Nesse momento, Pai eterno, agradeço ao Senhor por essa oportunidade de poder trazer essa mensagem até os irmãos que têm assistido. Que o Senhor possa falar mais claro no coração de cada um, trazer assim, meu Pai, clareza, continuar nos abençoando, meu Pai, nos fortalecendo. E nos enchendo, meu Pai, do Teu Ruach HaKodesh. Que o Teu Ruach HaKodesh, ele é que nos capacita a te obedecer. Eterno Deus, nos deu a noite em paz em Tua presença. E assim, meu Pai, eu te agradeço em nome de Yeshua, o meu Rei. Amém. A todos vocês, meus irmãos, que nos acompanharam até esse final, esse shiur tão maravilhoso estudo, que o Eterno abençoe a cada um. E amanhã estaremos orando pela sua casa, pela sua família, né? E que o Eterno nos dê uma noite em paz em sua presença. Tá aí a irmã Gelsa também, nenhuma dúvida, Baruch Hashem. A irmã Neide, né? Lucineide também, shalom a todos, amém, irmã. Amanhã estaremos novamente, para assim nós, às 00 hora, orando pela nossa família, pela nossa cidade, pelos nossos familiares, pelo Brasil, e que até amanhã com fé no Criador. Que o Eterno abençoe, shalom, shalom, e até mais.